Vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu tenho certeza que vai te auxiliar muito nessa sua jornada transformacional. Hoje eu vim aqui para falar sobre esse conteúdo que a gente tem repetido muito, batido nessa tecla, mas eu não vou me deter e deixar de falar sobre isso. Quando a desobediência custa caro. Eu quero falar sobre a importância de seguir as instruções na jornada do emagrecimento. Essa jornada a qual nós estamos inseridas, né? Então eu quero falar de uma forma mais clara, mais dinâmica, trazer à sua consciência a necessidade da importância em submetermos ao processo de forma integral e não somente parcial. Não, isso aqui eu faço porque isso aqui vai me ajudar, isso aqui eu não faço porque isso aqui não vai me ajudar. Então nós vamos pensar sobre quando a desobediência custa caro. Sim, a gente tem pedido para você diuturnamente medir, anotar, enviar pesagem, consumo de água. Isso é o mínimo possível, tá? E por que eu vim falar sobre isso com você? Porque desde o início da história da humanidade tem prevalecido um padrão, tá? Um padrão claro, onde a instrução é ignorada e a consequência ela aparece. Não é porque Deus pune, mas é porque a instrução ela é proteção. Anota aí. Ou comenta aqui embaixo. Instrução é proteção. Então, desde o princípio isso tem ocorrido, esse padrão. Lá no Éden, Adão e Eva tinham tudo. Eles tinham um ambiente perfeito, eles tinham abundância, eles tinham um relacionamento íntimo, profundo e direto com Deus. Havia apenas uma instrução: não coma do fruto. Gênesis 2, 16 ao 17. Não foi a falta de amor que os derrubou. Foi a falta de obediência ao processo. E assim se repetiu ao longo da história. Como nós podemos ver, quando nós seguimos olhando na Bíblia Sagrada, nós percebemos que o povo do deserto, ele perdeu o descanso por não seguir orientações simples. Nós observamos também o primeiro rei de Israel, Saul. Saul perdeu o reino por ajustar a instrução ao seu entendimento. Sabe aquela ideia de, não, isso aqui é essa pontuação. Não, tem uma instrução, tem uma orientação. E falando sobre isso, eu lembro também do Sansão. Sansão perdeu a força por brincar com os limites claros que haviam sido pré-estabelecidos por Deus. Então a Bíblia ela nos ensina algo poderosíssimo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel 15, 22. E instrução, volto a dizer para você, instrução não é controle, instrução é cuidado. Você precisa de instrução, nós precisamos de instrução. E no processo de emagrecimento consciente, esse mesmo princípio é aplicável. Porque nós não estamos falando aqui apenas de comida ou de números na balança. Não, é muito mais que isso. Nós estamos falando de alinhamento, de reconexão, de disciplina, de fidelidade ao processo, à jornada, ao caminho. A maioria das pessoas, elas não falham por falta de esforço. Não, elas falham por tentarem fazer do seu jeito, ignorando a instrução do processo. E aí, assim como ocorreu no Éden, o problema nunca foi o fruto, foi a quebra, a violação, a não aplicação da instrução. E aqui eu quero reforçar, por que medir, anotar e enviar é essencial? Presta bem atenção, ele é essencial porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus sempre trabalhou com registros. Deus sempre trabalhou com memorial, com acompanhamento. Se nós olharmos, você vai perceber que Moisés registrava as jornadas.
Davi contava os dias. E aí Jesus mandou recolher os pedaços para quê? Para que nada se perdesse. Lembra lá dos pães? Pois é. Então, é por isso que é importante medir, anotar, enviar essas anotações. Salmos 92 diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos um coração sábio. Então, medir, anotar e enviar diariamente as suas anotações não é burocracia, é consciência aplicada. E isso é para te proteger, não é para te punir, não é para gerar pesar sobre você. Porque quando você mede, você enxerga. Quando você anota, você assume responsabilidade. Quando você envia, você se compromete com o processo. Por isso, a importância do medir, anotar e enviar essas anotações para nós do lado de cá. Ok? Então, e detalhe, é importante a gente observar que nada cresce sem acompanhamento. Tá? A pesagem, ela é um ato de verdade, não de medo. Por isso que a gente pede também, todo sábado pela manhã em jejum, faça a pesagem, fotografe e mande. Porque a pesagem aos sábados em jejum não é julgamento, é espelho. Essa pesagem é um espelho honesto da semana que você vivenciou, das escolhas que você fez, das ações que você tomou, das decisões. João 8,32 diz que a verdade vos libertará. Evitar a balança, fugir da balança é repetir o padrão do Éden, é esconder-se. Então, nós estamos aqui junto com você para juntos nós enfrentarmos e enfrentar a balança, subir na balança, olhar o resultado, é amadurecimento. Porque não existe transformação sem verdade. Ah, pastor, mas eu não sei. Só siga a orientação. A gente orienta o consumo de água, a ingestão de água 30 minutos antes da refeição. Por quê? Porque a água é um princípio de preparação. Beber água em jejum 30 minutos, aliás, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar, não é só um ato, é um princípio, carrega um princípio bíblico profundo, que é a preparação antes da provisão. Jesus, ele se preparava antes de se alimentar. O povo se santificava antes da promessa. Josué 3,5 diz: prepare-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. A água, ela não é só física, ela é simbólica. E ela simboliza um alinhamento, um cuidado e uma honra com o corpo, que é o templo, a morada viva do Espírito Santo de Deus. Então, fazer isso, fazer ingestão de água dentro do parâmetro, é um compromisso que gera resultado. Então, esse processo que nós estamos inseridos, o processo de emagrecimento, ele não funciona por emoção, não, ele funciona por fidelidade, ele funciona por passo a passo, por direção, seguir a direção que é trazida aqui. Então não negocie essas instruções, não adapte isso ao seu conforto, não repita padrões antigos, esperando novos resultados, porque você vai ter mais do mesmo. E é interessante porque o Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 10, diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, o emagrecimento consciente, ele nasce quando você decide obedecer ao processo, mesmo nos dias em que você não sente vontade. É uma decisão, é uma escolha diária. E você pode continuar repetindo a história do seu passado. Ou você pode reescrever uma nova história, uma nova narrativa, uma história de reconexão, de vida, de prosperidade. Então, mas isso passa por seguir o passo a passo que entregue aqui para você. Seguir as instruções não é perder a liberdade, não, é conquistar a autoridade sobre si mesmo.
E é isso que a gente está tentando trazer para você, para que você amadureça, cresça e tome consciência da necessidade de seguir o passo a passo. Porque quando você honra o processo honra você. Eu estou aqui para dizer para você que esse caminho é seguro. Esse método é comprovado, esse passo a passo existe para te proteger, para te conduzir ao objetivo. Agora, a decisão é sua. Você decide. Você decide seguir as instruções ou não. Você decide fazer valer a pena ou não. Mas você está investindo tempo, dinheiro aqui. Vamos fazer valer a pena. E aí? Vai seguir as instruções ou vai continuar repetindo ciclos? Porque a transformação começa na obediência consciente. E ela começa hoje, aqui, agora. Faz sentido isso para você? Então quero desafiar você a fazer uma autoanálise, olhar para essa jornada que nós estamos inseridos nela. Siga o passo a passo e vamos fazer valer a pena. Ok? Aguarde suas anotações, aguarde a sua pesagem todos os sábados e 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar, 500 ml de água. Em jejum, 500 ml de água. E vamos que vamos. Nos encontramos na próxima videoaula.